paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical, da classe de juvenis. Tudo bem com vocês, professores e professoras? Pois bem, nós estamos então na nossa 12ª videoaula da classe de juvenis. E é um prazer mais uma vez estar com vocês para juntos nós conversarmos, na verdade, um pouquinho sobre a nossa lição. Lição então de número 12, que tem por título As Palavras do Rei Lemuel. E a leitura bíblica em classe está lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 9, o texto áureo, que diz: dá instrução ao sábio, e ele será mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá com entendimento. Que versículo interessante, né? É até importante você ler com eles, né, esse texto, que ele é muito importante mesmo. E nós temos, como é de praxe, 3 grandes objetivos da nossa lição. Primeiro, apresentar o perigo das bebidas alcoólicas. Olha que interessante, né? A gente sabe que existe aí um número muito grande, né, de juvenis, de adolescentes, que são induzidos ainda muito cedo, né, ao vício de bebidas alcoólicas. Segundo, saber que como filhos de Deus precisamos ajudar os necessitados. E terceiro, mostrar que a pessoa virtuosa deve ser valorizada. Então esses são os 3 grandes objetivos da nossa lição. Então as palavras do rei Lemuel. Você pode começar a sua aula já perguntando para os alunos: olha, quem sabe quem foi o rei Lemuel? Que é uma pergunta difícil, na verdade. Até os teólogos ainda não têm assim, ainda uma certeza de quem foi esse rei Lemuel. Alguns dizem que ele pode ter sido um príncipe. Outros vão dizer que esse rei Lemuel era o próprio Salomão, né, usando pseudonômio. Outros vão dizer que é o rei, até o rei Ezequias também, alguns vão dizer. Então, nós não temos assim como precisar a identidade do rei Lemuel. Mas, embora isso não é fundamental, o importante é que ele nos traz preciosas lições, né? Na verdade, é a mãe dele, né? Então, o rei Lemuel, ele tem a sua mãe, a rainha, e é justamente ela que vai dar assim, alguns conselhos, algumas instruções para o seu filho, o rei Lemuel. Então, a rainha era uma espécie de uma orientadora dele, né, que orientava. E o rei Lemuel, ele ouvia as orientações da sua mãe e ia anotando, olha que interessante, né? Ia anotando todas aquelas instruções, todas aquelas orientações. E já no primeiro tópico, vai dizer o seguinte, né? A mãe de Lemuel vai começar primeiramente dizendo quanto ela o ama, quão grande era o amor que aquela rainha tinha pelo seu filho, né, o rei Lemuel. E logo aqui, nesse primeiro ponto, é muito importante, já fazendo um link com o aluno, né, com a sua aluna, porque muitos deles não se sentem suficientemente amados, inclusive pelos seus pais. É muito comum nessa faixa etária agora, de 15 a 17 anos, né, ele se sentir às vezes rejeitado, pouco amado. E é por isso que há muitos que entram nessa faixa etária, né, se mutilam, se cortam, porque ele não gosta de si e ele acha também que ninguém gosta dele. Então é muito importante você trabalhar com ele já no início, dizer para ele o quanto que ele é amado, né, o quanto que ele é amado, inclusive pelos seus pais, assim. E a rainha, né, mãe do Lemuel, ela já começa dizendo isso para ele, né, dizendo o quanto que ele era amado. Então, diga isso para o seu aluno, né, para que ele possa compreender e entender que ele também é fruto de um amor, né, alguém e os seus pais o amam. E a sua mãe, o rei Lemuel, ela então, depois que ela diz, né, o quanto que ela o ama, ela começa a dar algumas instruções, e a primeira instrução que a mãe do rei Lemuel dá é que ele fuja da embriaguez. Aqui fala da bebida
forte, né, da embriaguez. É interessante notar que a gente vive numa sociedade onde os nossos juvenis, os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles são assim bombardeados, principalmente pela mídia, para que venham ainda muito precocemente, né, se enveredar pelo mundo do alcoolismo. E não são poucos assim, né, pessoas que ainda muito jovens, que vão para as festas, vão para as baladas, né, ainda menores de idade, né, se enveredam pelo mundo aí do alcoolismo. Então é muito grande o número, né, de pessoas muito jovens ainda que se enveredam. E eles são sugestionados a fazerem isso, né? Porque a gente sabe que o alcoolismo, às vezes, né, a bebida, ele tem aquela questão, né, de associar a status, a poder e tal. E muitos, então, quando estão nessa faixa etária, eles estão induzidos a isso, né? Induzidos. E muitos se enveredam pelo caminho da embriaguez. Então, professora, mostre para o seu aluno, os perigos, né, de enveredar-se pelo caminho da embriaguez precocemente. Isso é um grande mal, é um grande perigo. E isso, qual que é o grande mal? Porque ele, quando ele vira um vício, ele escraviza, né? Ele se torna um escravo daquilo, né? Então, quantos e quantos são escravizados pelo álcool, né? A sua vida é dominada pelo álcool. Então, converse com o seu aluno e fale com ele da importância, né, e de dizer não a esse tipo de vício aí, tá? E foi isso que a mãe do rei Lemuel fez, né? Disse primeiramente o quanto que ele era amado e depois deu a ele instruções para que não se entregasse a esse maléfico vício que é o vício da embriaguez. Segundo tópico aí também que é importante também, né, uma outra instrução que a mãe de Lemuel vai dar para ele, é ajuda aos necessitados. A gente sabe que a gente vive numa sociedade, né, muito injusta. Há muitas pessoas, né, que vivem numa situação de extrema pobreza, de extrema necessidade. São pessoas que têm uma carência muito grande assim, no que diz respeito a finanças. E a mãe do rei Lemuel, sabendo disso, ela então vai dizer, olha, Lemuel, você precisa tratar com justiça. Você não pode apenas tratar bem aquelas pessoas no seu reinado, né, que têm posses, que têm dinheiro, que são bem de vida. Não, Lemuel, você precisa também, né, tratar de igual forma aquelas pessoas também que são pobres, que são necessitadas, assim, né? Então veja que interessante, você pode inclusive já discutir com eles aqui a importância de não fazer acepção de pessoas, mas tratar todas as pessoas de igual forma. Seja essa pessoa rica, seja essa pessoa pobre, seja essa pessoa que anda numa BMW, ou seja, uma pessoa que anda numa bicicleta, essas duas pessoas, elas devem ser tratadas de igual forma, né, de uma maneira igualitária. E veja que conselho interessante, né, que a mãe de Lemuel dá para ele, né? Ajudar o necessitado, né, e tratar as pessoas de igual forma, independente da sua situação. Isso também é importante discutir com eles, porque a gente vive também numa sociedade muito marcada pela desigualdade, né? E às vezes a tendência do ser humano, às vezes, né, é tratar com desdém, é tratar com indiferença aquelas pessoas que não têm muito dinheiro, que não têm muito recurso financeiro, né? E tratar bem aquela pessoa que tem um bom dinheiro, um bom carro, mas isso não se deve fazer. E converse com ele a respeito disso, né? Que nós devemos tratar as pessoas de igual modo e sempre que pudermos ajudar, socorrer quem precisa. E o tópico de número 3 aí, ó, vai dizer valorizar mulheres virtuosas aí, né? Você pode inclusive perguntar para o seu aluno o que é ser uma mulher virtuosa. O que significa dizer isso aqui, né? Uma mulher virtuosa. O que é uma mulher virtuosa? De acordo com
a mãe do rei Lemuel, mulher virtuosa é sobretudo aquela que teme ao Senhor. Então, como nós podemos dizer que uma mulher é virtuosa? De acordo com as palavras, né, de aqui, é aquela que teme ao Senhor, aquela que obedece ao Senhor. Interessante notar, quando a gente olha para o mundo bíblico, principalmente lá para o Antigo Testamento, para a cultura judaica, você pode já ter percebido que a mulher, ela era assim, menosprezada, ela era inferiorizada naquela cultura judaica, né? Porque era uma cultura, né? Era uma cultura e a mulher era visto com muito preconceito. Veja, nós estamos falando ainda de há 3.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás. Ou seja, então a mulher, naquela época, ela era muito vista com muito preconceito, assim. E Jesus foi alguém que quebrou esse preconceito. Né? Jesus, ele quebrou esse paradigma, porque nós vemos aí Jesus sendo gerado por Maria, né? Gerado por uma mulher. Então, Jesus, ele quebra também esse preconceito em relação à mulher. E hoje a mulher, então, ela tem um grande valor. E a mulher virtuosa é aquela que cuida dos seus filhos, é aquela que cuida da sua casa, é aquela também que se preocupa, né, com o seu ambiente familiar. Mas não apenas isso, a gente vive em um tempo, né, que é um tempo de muitas mudanças. Veja, então hoje, né, a mulher, virtuosa, que é aquela mulher que se preocupa com a sua casa, com a sua família, mas pode ser também aquela mulher que é empreendedora, aquela mulher que vai usar os seus talentos, que Deus deu para ela, para empreender, né, para fazer negócios. E não há nenhum problema nisso, muito pelo contrário, isso é muito importante. Né? Inclusive, professor, você pode incentivar as meninas também, né, lá da sua classe. Olha, tudo bem, você vai estudar, você vai se desenvolver, você vai ter uma profissão, mas que tal também, né, menina, você também procurar empreender, procurar pensar em ter o seu próprio negócio, a sua própria empresa, né? E isso tudo é muito importante, tudo isso é muito importante, né? Quem sabe há meninas que vão estar ouvindo, né, a sua aula, a sua ministração, né, que sonham, né, em ter alguma coisa, algum projeto para ser realizado. Então, incentive elas também, né? Incentive elas, porque isso também faz parte de uma mulher virtuosa, ou seja, aquela mulher que se preocupa com o lar, que se preocupa com a família, né? Que acima de tudo teme ao Senhor, mas é também uma mulher que procura, né, ser uma mulher também empreendedora, né? E olha que bênção. Então, nós temos então essa importante lição, né? Aí a lição de número 12, que falou então das palavras do rei Lemuel. Então, assim como das lições anteriores, né, assim, o objetivo principal dessa lição é aquilo da importância de ouvir os bons conselhos, né? De modo que nós temos aqui, então, uma rainha, uma mãe que está aconselhando o seu filho, o rei Lemuel. Mas ele não está apenas ouvindo aqueles conselhos, ele está colocando em prática aqueles conselhos. Né? Então, discuta, converse com os seus alunos, né, a importância, né, de colocar isso aqui tudo em prática. Nós estamos já caminhando aí para o final dessa lição. Ouvimos, assim, instruções maravilhosas sobre o livro de Provérbios, mas o livro de Provérbios é, acima de tudo, um livro prático, onde nós temos que colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo, ok? Então é isso, professor e professoras, foi mais uma vez um prazer estar com vocês. Eu espero que você tenha uma aula maravilhosa, né? Uma aula assim que venha impactar os seus alunos nesse domingo, tá bom? Então um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima aula.